E bora lá. Hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu dei uma estudada esses dias, concentrando o poder da nossa oração. A nossa oração é muito poderosa a partir do momento em que a gente entende o jeito que ela tem que ser feita, como ela tem que ser feita. Tem algumas coisas que, se a gente prestar atenção, o poder dela é focalizado e concentrado. É algo que se torna muito mais forte. Vou mostrar aqui para você essa noite que algo, quando é concentrado, tem um poder muito maior do que se ele fosse espalhado de qualquer forma. Então, vamos lá. Acho que o subtítulo seria Maturidade, Intimidade e Unidade. Tá? Eu acho que são os 3 pilares para focalizar e concentrar o poder da nossa oração. Vamos lá. Abre para mim lá em Gálatas 4, 1. Diz assim: Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Coloca para mim na versão, na nova NTLH, por favor. Isso. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Abba, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para os seus filhos. Eu acho muito importante quando a gente entende um pouquinho sobre maturidade. No começo ele fala que um filho, quando ele é novo, ele não difere nada de um escravo, porque ele não tem maturidade para acessar aquilo que ele tem, a herança que ele tem. A gente vê lá em Lucas 15, o filho pródigo tinha uma herança muito grande, quis acessá-la antes de ter maturidade para acessá-la. O que aconteceu? Acabou com o seu dinheiro, acabou com tudo, acabou com todos os propósitos que ele tinha. Isso não só na Bíblia, mas isso até sai, porque a Bíblia é um mandamento, não tem como, princípios, né? Então, isso acaba saindo para fora e tem estudo que dinheiro, que aquelas pessoas que ganham loteria, não só no Brasil, como país de primeiro mundo, aí fora, 90 e tantos por cento das pessoas acabam com dinheiro em menos de 2 anos. Então, isso acontece. Eu pesquisei hoje homens poderosos que perderam sua herança. Cara, um monte de gente famosa que você conhece, tinha tudo para ser e ter algo muito grande, muito bom, mas por falta de maturidade, perdeu. E não só perdeu, como hoje tem dívidas e muitas dívidas. Homens famosos, se você pesquisar, você vai ficar, caramba, esse cara tinha tudo, é um exemplo, parecia ser um talento raro, mas não tinha maturidade para acessar aquilo. Eu simplesmente não quis viver da maneira certa que tinha que viver, quis curtir, fazer o que ele queria, e a gente viu o que acontece. Então, é muito importante a gente ter a noção de quem a gente é, aonde a gente está, aquilo que Deus preparou para a gente, de qual forma Ele quer fazer, em qual tempo Ele quer fazer. A maturidade faz com que a gente conheça a gente mesmo. Sem Deus, as pessoas aí fora acham que elas se conhecem, mas elas conhecem só pessoas que se tornaram escravos desse mundo, que não são eles verdadeiramente. A gente só conhece a gente de verdade quando a gente conhece a Deus. Aí Ele mostra quem a gente é. Ele mostra as nossas falhas, os nossos dons e talentos poderosíssimos. Abre lá em Tiago 1, 3.
pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. A ideia que eu quero passar aqui é que a fé é muito importante, mas sem maturidade não adianta de nada. Se a gente vai orar e você está orando com fé, pode ter a fé que seja, mas sem maturidade, sem a sabedoria, sem saber como orar da forma que tem que orar, não vai adiantar muito. A gente precisa de fé, mas tem algo a mais. Esse versículo falou muito disso. Sejam maduros. Acho que eu estou até adiantando a conferência um pouco, né? Sobre fé e soberania. Meu pai estava conversando bastante sobre esses dias. É um tema muito interessante. A gente tem que saber até onde a gente vai, até onde a nossa vontade, qual é a vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Então, a maturidade nos abre os nossos olhos para enxergar. Cara, até aqui eu posso ir, e até lá eu posso ir. Eu sei que eu posso ir mais além. Eu sei que isso daqui talvez eu não possa mexer, talvez eu não seja da vontade de Deus. Então a maturidade, a partir do momento que a gente lê a palavra, a gente ora, a maturidade cresce em nós e o modo que a gente ora já é diferente. O modo que eu orava quando era criança não é mais o modo que eu oro hoje. Eu e meus primos na mesa a gente orava para almoçar, o Mateus agradecia. Obrigado, Senhor, pelo Lion, pelos cachorros, que todos que a gente conhecia. Pelo Lion, pelo Brother. E orava por todos os cachorros. Ele era quem ele sabia fazer, que ele queria orar. Isso a gente fazia muito quando criança. Então a gente não tem certa maturidade. Para algumas coisas hoje a gente ora de forma totalmente diferente. E é muito da hora isso, a gente crescendo e vendo, cara, olha quantas coisas eu posso orar, olha quantas mais coisas. E é muito lindo isso. E a origem disso tudo, né, eu falo que é pela palavra. Não tem como a gente não conseguir maturidade, saber como orar, se não lê a palavra, se não lê a Bíblia. A partir do momento que a gente cresce, a gente lê a Bíblia, a maturidade vem, o conhecimento vem. As coisas começam a mudar, o mundo novo começa a ser aberto para a gente. E muitas pessoas hoje falam que a Bíblia já não vale mais, né? Então não ouça essas pessoas, por favor. A Bíblia é eterna hoje, foi ontem e será eternamente. Amém? Então, a palavra, ela é água. Lá em João 15:3, abre lá rapidinho. João 15:3 fala assim: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhe dado. Essa é a versão da NTLH, talvez a RA fale pela palavra. Deixa eu ver, passa aí. Na RA. Eu não lembro qual versão que fala, mas ele fala exatamente sobre a palavra. Vocês já estão limpos como água pela palavra que eu tenho lhe dado. Então, não sei se vocês já viram. Olha lá, ó. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho. Isso daí, isso mesmo. Então, a gente vê, não sei se vocês já viram máquinas que jorram água, que corta metal. Já viram isso? É impossível. Se eu pegar esse copo e eu jogar aqui, eu não vou cortar isso daqui nunca. Porque a água não está concentrada, não tem um foco em si. Mas tem uma máquina que ela, focalizando essa água, ela jorra e rasga metal, rasga pedra, pode ser mais dura que fosse, ela vai romper. E olha que louco, a palavra diz, né? Que ela é mais cortante que espada de 2 gumes, não é? Então, é como água. Ela é vida, ela limpa a gente, traz uma maturidade, ela nos limpa a nossa mente das ideias mundanas, desse mundo, dessas falsas ideologias. A gente bebe dessa água, ela focalizada no meu coração, no seu coração, espada de 2 gumes, vai romper tudo, metal, pedra, vai acabar com tudo. E lá em João fala, Jesus, o verbo se fez carne. O verbo é a palavra. Estava desde o início com Deus, desde o princípio ele era Deus. Então, Deus, Jesus, palavra, água limpa,
Lá em João também ele fala, a água da vida, eu sou a água da vida. Quem beber de mim, nunca mais voltará a ter a sede. E ainda fluirão rios de águas vivas. Aleluia, que poderoso isso. E eu queria dar mais uma característica, que eu gosto muito da Bíblia também, é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. A palavra é luz. Eu estava estudando esses dias um pouco de física, química, eu achei muito louco como a luz se forma. Não sei se vocês sabem, eu vou explicar rapidinho, mas é uma junção de átomos, elétrons, que eles se juntam, eles ficam bem agitados, e com um pouquinho de fóton, que eles falam que é a luz, né? Aquilo já se espalha. E todas as outras, os outros átomos se tornam fótons também. Eu gravei escrevi aqui o que o cientista falou. Não sou eu que falei, foi o que ele falou, o químico, né? Ele fala assim: primeiro se acumula a energia toda em um meio. Depois você joga uma semente pequena, que é uma porção pequenininha de luz. Eles chamam de semente pequena. E essa semente faz com que toda essa energia vire porções iguaizinhas. Iguaizinhas à original. E é por isso que eu gostei muito, porque uma luz focalizada, qual é? É o laser. O laser é uma luz focalizada. Essa daqui não é uma luz focalizada ou concentrada. O laser é. Laser é uma luz que ela é focalizada. Ela vai numa direçãozinha certinha assim. E olha que louco. Elas se tornam e quando ela se forma o laser, que anda todo numa direção só, que é a direção da porção original. Olha que da hora isso. Numa máquina onde faz laser, tem um negócio que chama lá que é ressonador. Ele é como se fosse espelhos. Um laser ele se forma através de muitos espelhos que ficam indo e voltando, aquela luz fica indo e voltando no espelho, se forma um laser. E o ressonador, ele simplesmente vai fazer com que a luz fique batendo milhões de vezes e ela fique certinha, num alvo só, certinha. E olha que louco, espelhos, nós simplesmente refletimos quem Jesus é, somos imitadores de Cristo, somos nada mais que um espelho. Então, quando nós, espelhos de Cristo, nos juntamos, essa luz, ela é focalizada. E eu não sei se vocês sabem, mas também outra forma de cortar metal e fazer é laser também. Então, mais uma chance aí de você mostrar que a sua luz, junto com a minha luz, a nossa luz não, mas o reflexo que eu gero, que você gere, vai ficar voltando, vai ser focalizado e vai ser muito mais forte. Então é aí que entra a união. A união, quando a minha fé se junta à sua, a gente deixa de lado as nossas diferenças, as nossas ideias, às vezes não só a gente, mas até pessoas de outra igreja, que têm algumas ideias diferentes da nossa, mas quando vamos focalizar, qual o foco? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Acabou. Tudo se resume a isso, curar, pregar. Não é? Curar, pregar, falar, ensinar, tudo se resume a pregar o evangelho a toda criatura. Tudo se resume a isso. A gente focar junto. Deixa de lado as coisas, deixa de lado. Vamos focar, pregar a palavra verdadeira, genuína. Sem ideia, não, sem a minha ideia, sem a sua ideia, não. Vamos pregar a palavra. Vamos pregar o amor. Focalizado. Não tem quem não vai aceitar. Não tem quem não vai aceitar. As pessoas tem uma máquina, né, de jogar água do bombeiro. Ela tem uma pressão de 20 bar, que chama. Essa máquina que faz o laser focado, ou a água focada, tem mais de 6.000. É muito forte. Se for na gente, acaba com tudo. Então, imagina. Eu não posso muito. Mas você. Nossa, aí acabou. É aí que a gente entra na união. Gosto tanto dessa palavra. Unidade.
Pensa, não sei se vocês já pensaram, que não é a fantasia. A Bíblia não é uma fantasia, não conta história para criança dormir. Mas pensa um povo, cara, que derrubou uma muralha de uma cidade cantando. Os caras não encostaram no muro, velho. Muro não devia ser qualquer coisa, não, velho. Você tá doido? Pensa num povo unido. Um só propósito. Vamos derrubar. Vamos louvar e derrubar. Nada vai ficar. Olha que louco. Olha que louco. União. Pum, já era. Caiu. Precisou custar um dedo. Focado, todos focados. Um só propósito. Acabou. Eu tava vendo um tempo atrás na Discovery. Eles estavam estudando os ataques dos animais. Eu gosto pra caramba de animal. Acho muito louco. Eles estavam falando a probabilidade de cada animal, o ataque deles de conseguir a presa. Eles falaram de vários animais. Esse animal tem 20% de chance de alcançar a presa dele. Falou a onça, falou o leão, falou vários bichos que são bons em caça. Ele tem alguma certa chance. Tinha uns 10. O segundo, ele parou no 50%. 50 e tantos, eu não lembro quem era, qual era dos bichos. Mas ele tinha 50%. Falei, caramba, mano, 100% nenhum deles vai chegar. Aí eu fui ver o primeiro, eu não sei se eu já falei isso aqui, porque eu gosto desse bagulho, não sei se eu já falei, vou falar de novo. Mas o primeiro, o animal, ele falou, o ataque deste animal, ele é 100%. Todas as vezes que ele vai atacar, ele vai conseguir. Falei, caramba, que animal é esse? Não é possível. Não é possível, que animal é esse? Deve ser um animal muito da hora. É a formiga. Aí eu, não é possível, velho. Formiga, mano, como assim? O ataque delas é sempre em união. Elas sempre vão em união. Elas sempre sabem o que é aquilo. Elas nunca erram. Olha que louco. Tem um tipo, eu não lembro que formiga que é, mas elas sempre vão juntas, elas sempre sabem o que ela quer. Elas sempre vão conseguir. Não tem, é 100% de chance que elas vão conseguir o que elas querem. Olha que louco isso, o poder da união. Falei, caraca, olha aí, ó. A Bíblia sempre pregou isso. Agora os estudiosos vão, pesquisam, né, nas outras coisas e tá lá Deus. Jesus está em tudo. Está em tudo. É um padrão como as coisas funcionam. Não é indiferente, assim. Você pensa, o que a gente faz. Não. É um princípio, cara. Se você achou na Bíblia, isso serve para tudo. A união, tanto em animais, funcionam. Em nós, funcionou até quando nós humanos não tínhamos a intenção certa. Torre de Babel, eles se uniram para construir algo, queriam ser maiores que Deus. Foi quando Deus fala, nossa, olha a união deles. Se eles continuarem assim, até Deus falou, continuar assim não vai dar bom não. Vou desunir eles. Olha, união é forte, cara, no princípio. Agora, quando a gente se unir junto da vontade de Deus, aí acabou, meu irmão. Esses problemas que você passa não vai nem chegar perto. O problema que a gente passa, os alvos que a gente quer chegar, vai ficar muito mais fácil. Aí eles se uniram de novo. As línguas se separaram. E cada um falou uma língua, virou um povo diferente. Mas aí foi quando aconteceu o quê? Eu gosto de um paralelo sobre Babel e Atos. Quando todos falavam em outras línguas e como cada um começou a falar em língua estranha. E aquelas pessoas que estavam lá fora, que não falavam a língua daquelas pessoas que estavam dentro, começaram a ouvir a sua própria língua. Foi quando as línguas se unificaram de novo e agora em uma só. A união foi restabelecida e aí começou a alcançar a igreja inteira. A partir deste momento, nós, não só um país, uma cidade, foi alcançado, mas o mundo inteiro. Agora a partir agora uma língua só. Agora unificação, olha em unidade de novo. Eu acho tão poderoso isso, tão poderoso. Então, maturidade, unidade e intimidade. Acabou. Intimidade com Deus é tudo. Se a gente estava falando no Papo 10 e eu vi, caramba, os jovens falando, contando os testemunhos. A gente gosta bastante de falar, eu e a Laura, mas a gente gosta muito de ouvir eles falar também. Então, no Papo 10 a gente troca muita ideia
E muitos deles falavam, cara, a intimidade que eu tenho com Deus, eu não sei explicar o que acontece. Tô orando lá e tá pegando fogo em mim. Então falou, oh, sinto um fogo lá que eu não sei explicar, velho. Intimidade. Olha aí. Letícia falou, caramba, quando eu tô orando lá, não sei o que acontece comigo. Não sei o que acontece. Aí eu falei, eu também. Quando eu tô orando, toda vez que eu oro, minha mão queima. Caramba. Eu vi, caraca, não é só eu, ó, todo mundo. A gente, os jovens, desfrutando de um nível de intimidade maior do que a gente desfrutava antes. E o poder que isso traz junto, maturidade, unidade e intimidade, a gente sabe como orar. Isso focaliza tudo aquilo que a gente pensa, sabe? Sobre sonhos, sobre propósitos, sobre a provisão. As coisas ficam muito mais fáceis. Eu tenho maturidade para entender que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não só falo, como eu sei. Eu tenho a maturidade hoje de entender que Ele morreu por mim. A morte não tem mais poder. A intimidade me fez entender e viver isso. Hoje eu posso viver uma vida sem medo de doença, sem medo de que vai me faltar alguma coisa, sem medo da morte, do mal, dos inimigos. E a unidade que eu tenho em minha família só me aquece mais. Acho que Jesus sofrendo, Jardim de Getsemane. Caraca, tava sofrendo, suou sangue. A aflição da situação. Mas ele trocou tudo, trocou a vida dele pela salvação dos outros. Entendeu o espírito de unidade que ele tinha com os irmãos, o amor que ele tinha com cada um de nós. Foi tão grande. Eu acho tão poderoso isso. Quando a gente entende esses três pilares, algo nos coloca no centro da vontade de Deus. Aquele familiar que talvez nunca vinha, começar a vir. Porque agora está focalizado. Não só você ora, agora a igreja inteira ora. Eu não sou mais um, eu não luto mais sozinho. Aquele seu trabalho que você tanto quer, tanto sonhou, agora não mais você ora e busca. Agora a igreja inteira ora e busca. Somos um corpo só agora. As suas dificuldades são as minhas. As minhas são as suas. Tudo agora é muito mais leve. É muito mais suave. Sempre choro, meu, caramba. Que você guarde isso no seu coração. Você começa a ter intenção sobre as coisas. Deus tem poder. Deus quer manifestar Ele para as pessoas mais do que você quer. Sabe aquela pessoa que você olha na rua e tá mancando, fala, caramba, podia orar por ela ser curada. Eu queria muito, mas será que Deus quer? Deus quer muito mais do que você isso. Deus quer muito mais o seu familiar aqui na igreja. Deus quer muito mais do que você. Que você seja bem sucedido. Só que você precisa de ter uma maturidade. Entender unidade e viver de intimidade. Quando isso é gerado em você, você entende o que Deus quer. Que Ele quer muito mais do que você. As coisas ficam mais fáceis. O peso sai das suas costas e vai para Deus. Ele nunca quis que o peso estivesse nas suas costas. Foi sempre na dele. Ele sempre carrega a responsa.
Fale de Deus, independente do que vão achar de você. Independente se naquela hora vai acontecer ou não. A reputação quem cuida é Ele. Nada vai tirar a glória de Deus. Nada vai tirar o poder que há no nome dEle. Simplesmente seu trabalho é falar. Fale, manifeste. A natureza clama e Deus quer que seus familiares, seus amigos não vão para o inferno, não morram. Ele quer mais do que você. Então fique ligado, tenha intimidade. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Não perca a oportunidade de dar um abraço, de falar uma palavra. Não perca a oportunidade. São momentos que passam. Vidas passam na sua frente. Às vezes estão no fio. Estão só o fio. Estão sozinhas, desamparadas. Se você tivesse um pouquinho mais de intimidade, para ouvir a voz, para ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, talvez aquela pessoa não morresse daqui um mês, daqui uma semana. Talvez ela começasse a viver e aquilo começasse a ser espalhado como uma porçãozinha de fóton, de luz, que vamos virar iguais, cada vez mais luz. Eu vejo a importância da oração e da Bíblia como muito importante. A gente tem que andar os dois juntos. Eu vejo a oração como um abrir e fechar de olhos, quando você conhece as coisas ou não conhece. E a palavra de Deus como a luz. Não adianta nada você ficar com o olho aberto, orar bastante, mas não ler a palavra e não ter luz. Você já abriu o olho no seu quarto escuro? Não adianta de nada. Você está com o olho aberto, você quer ver, mas não tem luz para iluminar. Você pode orar bastante e não ler a Bíblia não vai adiantar muito. A mesma coisa serve ao contrário. Se você fechar o olho, você pode até ver, ó. Eu sei que eu com o olho fechado, olhando para cima, tem luz, eu consigo ver. Se eu olhar para o sol, mesmo com o olho fechado, eu consigo ver que tem uma luz. Mas para caminhar não é bom. Então eu preciso dos dois. Tá de olhos abertos e que a luz esteja ligada. Os seus olhos, o seu caminho vai estar iluminado. Você vai saber para onde ir, como falar, como tocar. Ande com os dois juntos. Você vai ver um poder muito mais intenso, muito mais vivo. Deus vive, Ele não está morto. Jesus está voltando, o tempo está acabando. Para muitas pessoas. Que o seu coração queime cada vez mais. Por maturidade, no espírito de unidade e intimidade. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Muito mais agora, intensifica agora, porque Jesus está voltando. Amém? Vamos orar? Levanta, vamos orar rapidinho. Senhor Deus, muito obrigado por um momento tão poderoso em que a sua igreja se uniu em oração agora, Pai. Nós cremos no nosso poder em unidade muito maior, focalizado, concentrado em orações, em propósitos, em alvos, e cremos cada um deles serão alcançados, cada um deles seja feita a sua vontade e que a nossa fé possa mover montanhas aqui, Pai. Nós cremos no poder que há no seu nome e cremos que o Senhor está vivo. Nós deixamos tudo para trás, tudo que somos e temos, confiamos na sua palavra, confiamos naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Nós sabemos que a sua palavra não volta atrás. A sua palavra vai atingir o alvo para que ela foi programada. Hoje e agora em união nós declaramos os nossos corações dispostos a ouvir a sua voz. Espírito, ore através de nós. Iremos alcançar cada um pedido sendo respondido. Nós